né, pedir a espiritualidade amiga aí que possa nos envolver, né, para a gente dar seguimento e a gente poder ir trabalhar. Desculpa, né, tô meio cansado de ontem, não. Assistência social é pesado, não, mas vamos aí. Desculpa aí, pessoal, os bocejos, esse é bocejos de sono, tá? Não é de mediunidade, não, né? Que a gente às vezes, né, vê algumas histórias aí, né? Que o bocejo está ligado com transfusão de energia, e tem realmente isso, né? Mas o meu aqui foi sono mesmo, cansaço, né? Mas tá bom, né? Nós temos que dar graças a Deus que a gente tem a oportunidade aqui de aprender, né? De trabalhar, né? De falar de Jesus, de falar de espiritualidade, de doutrina espírita, né? Que o Cristo de amor possa nos envolver nesse momento, né? Vamos levar o nosso pensamento pedindo a Jesus que neste momento nos envolva com a sua paz, trazendo aos nossos lares a vibração do seu amor e do seu carinho. Que possamos, Senhor, receber das tuas mãos aquilo que necessitamos em virtude, em trabalho, em esforço, em aprendizado e em luz para a nossa caminhada. Ajuda-nos, Senhor, a seguir em frente e permita que possamos seguir ao teu lado na materialização da luz e do amor. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, né, estamos dando início aí ao nosso culto do Evangelho no Lar, né? Então, vamos voltar hoje com os vídeos para as crianças, né? A gente está aqui com um videozinho aqui da Meimei, né? Do livro Pai Nosso, psicografado, né, pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, né? E a gente vai colocar aqui para o pessoal, né? Quem está no Instagram só vai escutar, né? Mas o conteúdo permanece, né, gente? O título do vídeo, né, que é um capítulo do livro Pai Nosso, é Algo Mais, tá bom? Vamos colocar aqui, né? E aí após o vídeo nós vamos dando continuidade, né, ao nosso estudo de culto, né? O culto do Evangelho no Lar. Quem quiser, né, aproveitar, né, para pegar sua garrafinha com água aí, né, fica à vontade e vai escutando, né, junto com as crianças. Algo mais. Um crente sincero na bondade do céu, desejando aprender como colaborar na construção do reino de Deus, pediu certo dia ao Senhor a graça de compreender os propósitos divinos e saiu para o campo. De início, encontrou-se com o vento que cantava, e o vento lhe disse: Deus mandou que eu ajudasse as sementeiras e varresse os caminhos. Mas eu gosto também de cantar, embalando os doentes e as criancinhas. Em seguida, o devoto surpreendeu uma flor que inundava o ar de perfume, e a flor lhe contou: minha missão é preparar o fruto. Entretanto, produzo também o aroma que perfuma até mesmo os lugares mais impuros. Logo após, o homem estacou ao pé de grande árvore, que protegia um poço d'água, cheio de rãs. E a árvore lhe falou: confiou-me o Senhor a tarefa de auxiliar o homem. Contudo, creio que devo amparar igualmente as fontes, os pássaros e os animais. O visitante fixou os feios batráquios e fez um gesto de repulsa. Mas a árvore continuou: estas rãs são boas amigas. Hoje eu posso ajudá-las, mas depois serei ajudada por elas, na defesa de minhas próprias raízes contra os vermes da destruição e da morte. O devoto compreendeu o ensinamento e seguiu adiante, atingindo uma grande cerâmica. Acariciou o barro que estava sobre a mesa e o barro lhe disse: meu trabalho é o de garantir o solo firme, mas obedeço ao oleiro e procuro ajudar na residência do homem, dando forma a tijolos, telhas e vasos.
devoto regressou ao lar e compreendeu que para servir na edificação do reino de Deus é preciso ajudar aos outros, sempre mais, e realizar cada dia algo mais do que seja justo fazer. Interessante, né? O vídeo das crianças fala pra gente caminhar um pouco a milha a mais, né? Andar um pouco além daquilo que é a nossa obrigação, né? É um convite aí, né? Pra gente caminhar um pouquinho além, né? Caiu aqui a página do Meeting aqui, desculpa, gente. Pera aí. Caiu aqui, gente, desculpa, voltando, né? Mas assim, o vídeo, né, nos convida a caminhar um pouco mais, né? Fazer um pouco além, né? Pensar no que está além dos nossos deveres, né? E, né, o passo, né, que a gente pode dar, né, adiante aí das nossas dificuldades, das nossas provas, né? E vamos, né, manter aí as vibrações, né, pensamento nesse sentido. O que eu posso fazer um pouquinho a mais? Vamos lá, fazer a leitura aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos abrir aqui, ó, de maneira aleatória, né, gente? A gente sempre abre aqui, ó. Capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, sobre ofertar a outra face. Cadê aqui? Vamos lá. Amai os vossos inimigos. Olha só, né? E amai os vossos inimigos. Cadê? Opa, fechou a folha aqui. Deixa eu só achar aqui. Pular aqui. É o item 7. Se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. Né? E aí vai fazer uma leitura, né? Tendes aprendido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. E eu vos digo, porém, para não resistirdes ao mal que vos queiram fazer. Mas se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a esquerda. E se alguém quer demandar convosco para tomar vossa túnica, abandonai-lhe também vossa capa. E se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos com ele, fazei ainda 2000. Dai àquele que te pede, e não repilais àquele que vos quer tomar emprestado. Tem Mateus, capítulo 5, versículo 38 a 42. Interessante, né? Que Jesus está convidando a gente a ir além, né? Quando Jesus fala que, né, de oferecer a outra face, ele está falando no sentido que, né, devolver uma energia diferente para aquilo que você recebeu. Não é deixar que o outro te espanque, né? Porque aqui tem um sentido metafórico. O que ele está falando? Se alguém joga uma energia negativa para a gente, né, de raiva, de ressentimento, de amargura, de tristeza, né, nós vamos devolver para essa pessoa, né, algo de bom que tem em nós. Né, nós vamos devolver o mal que recebemos em forma de bem. Né, mudar a vibração, mudar a frequência da energia que muitas vezes a gente deixa que nos envolva aí na nossa caminhada. Né, fazer o bem àqueles que nos odeiam, né, compreender que aqueles que estão à nossa volta, né, são necessitados, dar a outra face, dar o outro lado. Né? Então aquele que nos oferece o mal, aquele que nos oferece a ignorância, nós vamos oferecer o quê? O bem, compreensão, o afeto. Né? Claro que isso não quer dizer que eu vou pegar quem me fez o mal e vou colocar ele no colo. Não, é uma postura íntima. Mesmo que eu me proteja daquele que causa o mal, eu vou me proteger numa postura de amor, de afetividade, de compreensão. Fala assim, olha, fulano não pode entrar na minha casa porque ele não dá conta. Né? Então muitas vezes a gente vê situações assim, né? Se a gente for pegar os exemplos aí do dia a dia, na própria casa espírita. Né? Às vezes a gente está lá na casa espírita, né? Já aconteceu isso nos últimos dias aí para trás. Né? Aí chega um companheiro que quer entrar, normalmente o pessoal que mora na rua, né? E esse irmão às vezes está muito agressivo, está brigando com todo mundo, está, né, agredindo, está nervoso, está xingando, está querendo brigar, está provocando. Né? Então o que a gente faz? Ou a gente pede para ele se retirar quando ele entra, né? Ou a gente não deixa ele entrar. Né? Ou seja, nós não vamos entrar na energia dele, não vamos brigar com ele, não vamos bater na cara dele, não vamos provocar ele, não vamos ironizar ele igual ele está fazendo. Né? Mas nós vamos manter a integridade que nos é própria.
né? A gente vai manter a integridade da casa espírita, do ambiente, seja lá onde for, né? E aquele companheiro vai ser atendido de outra maneira, né? Normalmente a gente faz assim, o companheiro está muito agressivo, está muito nervoso, então espera ele na rua, né? Na hora do almoço, né, a gente entrega o marmitex pelo portão, mas o companheiro não vai entrar dentro da casa. Por quê? Porque ele está carregado de raiva, de ressentimento, né? E às vezes você coloca ele para dentro lá e ele vai brigar com os outros lá dentro, vai piorar um quadro, né? Então é caridade também, né? Limitar o mal, né? Olha essa palavra, limitar. Não agir com o mal do mesmo método, né? O erro seria se eu descesse lá no portão e começasse a bater boca, se eu começasse a agredir, se eu começasse a, né, eu ia falar que vai bater em mim, eu falar que eu vou bater nele também, eu ameaçá-lo, eu entrar na mesma onda, né? Quando Jesus fala né, de oferecer a outra face, trabalhar de forma diferente, né? Porque você desarma muitas vezes o companheiro, né? Uma palavra de respeito, um por favor, um muito obrigado, né? Ajuda muito, né? Então, assim, existem coisas que desarmam muito mais do que a violência, né? Tem um livro famoso, né? Que eu até esqueci o nome dele aqui, até virou vários filmes, né? Fizeram sobre ele, né? Que é sobre um ladrão, né? Que vai morar na casa de dois idosos, né? Lá na Europa, lá, esqueci o nome, né? E aí quando ele tá lá, né? O último até interpretado pelo Liam Neeson, né? Que é o Obi-Wan, que é o Qui-Gon Jinn lá dos Star Wars, né? E esse companheiro está preso, né? Ele sai, ele é um criminoso, ele vai, né? E dois idosos o acolhem dentro de casa. E aí, né, ele fica meio assustado, e os idosos fazem tudo para ele, dão uma caminha quente e tal. E aí de madrugada ele levanta, né? E pega toda a prataria da casa, rouba aqueles negócios tudo de valor, coloca na sacola e casca fora. Na hora que ele está saindo na rua, né? Um policial pega ele, fala assim, você está roubando essa casa aí, eu conheço, né? São duas pessoas muito boas, você não vai fazer isso não. Ele pega o cara e leva para casa e acorda os dois idosos e fala assim, eu peguei esse cara aqui, ele estava aqui, ó, com esse saco cheio de coisas que são de vocês, que eu já fui aí, eu sei, né? Se vocês falarem, eu vou mandar ele para cadeia, né? Aí o idoso, né, o que tinha recebido ele, olha para ele assim com a tranquilidade, né? Fala assim, não, eu dei para ele esses negócios, né? Ele pode até voltar para casa para ele terminar de dormir, porque aí amanhã ele sai mais cedo e leva as coisas dele, que nós demos para ele, né? O cara tinha roubado, ele falou que deu, né? O dono da casa, né? E isso é uma chave de virada na vida do companheiro, tanto no livro, né, quanto nos filmes, né? Mas olha que interessante, né? O cara, ele não entrou na onda, ele não quis se vingar, não quis agredir, mas ele deu uma lição no cara, falou assim, eu te dei, né? Fica aí mais um pouco, descansa, amanhã você sai para sua vida nova, né? Os Miseráveis, né? Lembrei, alguém me soprou. Os Miseráveis, isso mesmo, Rejane, né? Escreveu aqui também agora, né? É fantástico essa cena, porque aquilo ali é como o Espírito de Luz age com a gente, né? A espiritualidade superior é aquilo ali, o casal de velhinhos são os Espíritos de Luz na nossa vida, são os mentores espiritual. É assim que eles agem com a gente, né? E a gente refletir sobre isso, né? Ali é a materialização de dar outra face. Eles deram amor, deram tudo, deram porque eles estavam dando o que eles tinham. O cara deu o que ele tinha, que era o roubo, o crime, né? E eles continuaram dando o que eles tinham, que era o quê? Compreensão e afeto. É fantástico, né? Quem quiser, quem puder ver depois o filme, né? Tem uma lição de moral, é daqueles filmes que você tem que pegar seus filhos e fazer eles assistir com você, porque ele passa muitas lições profundas pra gente, né? Mas é interessante a gente pensar nisso. Vamos abrir aqui, né, o livro Caminho, Verdade e Vida, né? Pedindo aí que a espiritualidade amiga nos ajude aí e que a gente possa, né, tirar um complemento aí, né, porque a lição é dar outra face, né, o que a espiritualidade está pedindo pra gente, dar outra face e faça mais. Vamos lá. O amigo oculto, mas os olhos dele estavam como que fechados para que não o conhecesse. Lucas 24:16. Tá aqui no Evangelho de Lucas, né? E o Emmanuel vai fazer um comentário, um texto do Lucas. Os discípulos, a caminho de Emaús, comentavam amargurados os acontecimentos terríveis do Calvário. Permaneciam sob a tormenta da angústia. A dúvida penetrava-lhes a alma, levando-os ao abatimento e à negação. Um homem desconhecido, porém alcançou-os na estrada. Oferecia o aspecto de mísero peregrino. Sem identificar-se, esclareceu as verdades da Escritura, exaltou a cruz e o sacrifício.
Ambos, os companheiros, que haviam se emaranhado no cipoal das contradições ingratas, experimentaram indizível bem-estar, ouvindo a argumentação confortadora. Somente ao termo da viagem, em se despedindo fortalecidos no tépido ambiente da hospedaria, perceberam que o desconhecido era o mestre. Ainda existem aprendizes na escola transitória e simbólica de Emaús, todos os dias. Atingem o Evangelho e espantam-se em face dos sacrifícios necessários à eterna iluminação espiritual. Não entendem o ambiente divino da cruz e procuram paisagens mentais distantes. Entretanto, chega sempre um desconhecido que caminha ao lado dos vacilantes e foge. Tem a forma de um viajante incompreendido, um companheiro inesperado, um velho generoso, uma criança tímida. Sua voz é diferente das demais, seus esclarecimentos mais firmes, seus apelos mais doces. Quem partilha por um momento do banquete da cruz, jamais poderá esquecê-lo. Muitas vezes, partirá mundo afora, demorando-se em trilhos escuros. No entanto, minuto virá em que Jesus, de maneira imprevista, busca os viajantes transviados e não os desampara, enquanto não os contempla seguros e livres na hospedaria da confiança. Então aqui está fazendo o Emmanuel está fazendo um comentário, né, sobre os discípulos de Emaús, né, que eram do grupo lá dos 72 discípulos de Jesus, né, e após a morte eles estavam indo de Jerusalém para a cidade de Emaús, uma pequena aldeia, né, e aí eles foram, né, eles estavam lá, né, naquele desânimo, Jesus morreu, acabou tudo, né, a promessa, aí chega um desconhecido, anda com eles, né, até o caminho assim e vai contando, né, vai explicando sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre por que Jesus morreu, sobre esperança, né, e aí no finalzinho que eles percebem que é o próprio Cristo, né. E é interessante então, né, que no primeiro momento a espiritualidade ali com um videozinho pede pra gente fazer um pouco além, né, fazer mais, né. Jesus nos pede através do Evangelho para dar outra face, né, e no final, né, o próprio Jesus retorna para nos esclarecer, né, através do caminho, ou seja, da jornada do dia a dia, né, que tudo que acontece conosco é para o nosso bem, para a nossa melhora, né. Mesmo as dores, as provas, elas têm efeitos diversos na nossa caminhada. Alguns companheiros vão se perder, vão estagnar e vão entrar na revolta e no ódio diante da dor. Outros companheiros vão usar, né, as lágrimas e cicatrizes do caminho para poder eles mesmos se iluminarem na compreensão maior da vida, do entendimento de si mesmo, do entendimento do próximo, né? Abrindo o coração e a mente, né, para novos voos da espiritualidade maior. Vamos lembrar que a dor é processo necessário, né? Até o Cristo sentiu dor, né? É uma ferramenta de crescimento, às vezes não só o nosso, mas daqueles que estão à nossa volta, né? Porque a dor na gente nos ensina a ter empatia pela dor do outro. A dor do outro nos ensina a observar e nos movimentar para aliviá-la. Então, né, como diz, né, o nosso querido Lucas, né, nós aprendemos de todo jeito, né? Então vamos lembrar, né, que na nossa caminhada evolutiva nós sempre podemos oferecer um pouco mais. Sempre podemos caminhar uma milha a mais, né? Sempre podemos demandar aquilo que nos pedem, né? E sempre podemos oferecer a outra face. Fazer o que é certo, sermos o que somos dentro da nossa capacidade, né? Sem deixar que o mal nos mude, sem deixar que a violência se transforme em violência com a gente, né? A violência que nos atinge e que nos torne violentos é também ferramenta de derrota, de morte espiritual, de queda espiritual, de fragilidade espiritual. E no momento que a gente desperta para valores maiores da vida, nós vamos começar a compreender que cada um, né, desses pontos minúsculos e simples, né, são oportunidades que nós estamos tendo. Então vamos aproveitar aí que os espíritos de luz estão nos convidando, né, a fazer um pouco mais, a dar outra face, né, e acima de tudo a caminhar pela estrada confiantes, né, que assim como os discípulos de Emaús, Jesus está com a gente, né, ele vai aparecer nas mais variadas formas ao nosso redor, seja um idoso, uma criança, alguém que nos ensina pelo exemplo, pela palavra, né, pessoal. Agora nós vamos passar aqui para o nosso momento de radiação, né, que a gente possa pedir, né, por aqueles que precisam, né, por aqueles que estão em necessidade, né, que a gente possa pedir aí, né, por todos aqueles irmãos e irmãs aí que estão, né, que nós amamos, né,
E ó, até os gatos estão brigando aqui, né? Briga de gato aqui. E que a gente possa, né, elevar o nosso sentimento, né, à altura do nosso afeto, né? Vamos pedir aí a Jesus, né? Quem quiser colocar os nomes, a gente vai ler os que já estão aqui, né? E vamos pedir por todos eles com muito amor, são muito amados, né? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos lembrar, né, da luz, do bem, né, do carinho, do afeto, da paz, né? E pedir por todos aqueles que nós amamos, né? Que o primeiro nome que nós estamos vendo aqui é o João Viana Sobrinho, né? O avô da nossa querida amiga Isabela, né? Tava lá com a gente no Francisco ontem lá, né? Na tarefa, né, Isabela? Né? Deus te abençoe lá o seu avôzinho, né? O envolva aí com muito amor, com muito carinho, né? Não só ele, como todos os que nós amamos, né? Tem a dona Silvia aqui que está pedindo pelo irmão dela, José Eduardo também, que desencarnou há poucos dias, né? Que ele também seja envolvido por muita luz, né? Cada nome, né, tem a Anadeia Souza de Lago e família, José Estáquio Ribeiro, né, que também está desencarnado, parente da Carla, Maria Aparecida Bento e família, José Antônio Dias Castro e família, Daniele Santos Ferreira Carvalho e família, Eva Vasconcelos Simões, Ana Júlia Duarte da Paixão, Miller Samuel Bento de Oliveira e a sua família, Lia Maria Nogueira dos Santos, Rafael Pacheco, Janaína Múcio e Bernardo Múcio, Alan Nobre e Arnon Nobre, Wilson Cassiano Bento, José André da Cruz Gomes e família, Antônio Ferreira Nobre desencarnados, Rejane, está pedindo pelo Antônio, né, que vai fazer uma cirurgia essa semana, tirar um tumor na cabeça de 4 anos, que Jesus abençoe o pequeno, né, vamos pedir para os amigos espirituais estarem com ele também, né, pedir o Lucas aí para fazer uma visita lá e botar a mão na cabecinha aí dos médicos aí, né, ele que gosta desses trem de medicina, né, Deus abençoe, né, que dê tudo certo com o pequeno. Elza Maria Azevedo, José Maria Azevedo, João Paulo Azevedo e Otília Lucas Vieira Azevedo. Suelite Domingos Lucas, Laurinete Domingos Lucas, Luiz e Lucas Vieira, João Arthur Vieira Lessa, Lázaro Gabriel dos Santos Gomes, Haroldo Aquino Filho, Lucílio Saraiva e Álvaro Amaral da Purificação, né? Como diz aqui, né? Todos que precisam do abraço confortante de Jesus, com certeza todos nós, né? Cainã José dos Santos Gomes, Valmira Pádua, Marilene Géia Borges, que estão desencarnados. Deus abençoe todos eles, né? Lembrar aqui da minha avózinha, Dona Divina, né? Dona Elisa, né? Apesar que eu acho que a Dona Elisa até voltou, tá? Mas assim, que Deus abençoe as minhas avózinhas aí, né? Dona Divina, Dona Elisa, né? Seu Lucas, né? Meu velho avô, né? Seu Zico, meu avô paterno, né? Lembrei dos 4 avós aqui, que Deus abençoe eles, né? Aos suicidas, né? Aos suicidas que precisam, aqui agora, aqui no Jitsi, aqui, vamos ler os nomes que estão aqui. Daniele Mendes Gilson, está com metástase, né? José Pipenelli, né? Espero ter lido certo. Inácio Albernaz, Orlando Benedito Júnior e Sheila Benedito, está com câncer de mama. Que Deus abençoe, que a espiritualidade possa interferir e curar, né? Priscila Sotoma Pontes, Tatiana Sotoma, Mitico Sotoma, Lucimar Amorim de Souza Pontes, Maria Alzira, né? Todos esses nomes aí que estão sendo colocados aí pra gente, possam neste momento receber aí, né, o suave beijo do Cristo, o abraço da espiritualidade, né? Como diz o Lucas, eu brinco com ele quando eu vejo ele de vez em quando, né? Ele chega e fala: Lucas, tô com os nomes do seu caderninho aí, anota aí, meu filho, né? Aí ele anota lá, né, os nomes das pessoas que estão precisando, né, e manda lá os amigos espiritual, né, né, que trabalham lá junto com ele lá para poder visitar esse povo todo. Uma vez ele me falou, ó, todo nome que você me manda aqui, que faz prece, você mentaliza, né, a nossa equipe espiritual vai lá, né, e claro que, né, vai lá, vai conhecer os guias espiritual, né, puxa lá, né, tudo conectado, né, gente. Então ele sabe, ó, fulano, como é que tá, né, você é o guia espiritual aqui do companheiro, o que a gente pode fazer para ajudar, como é que tá, né. A espiritualidade vai e observa todos os casos, tá? Muitos casos já estão sendo cuidados, né? Que a gente sabe, né? Que existem, né? O bem tem uma rede muito grande, né? Mas sempre eles procuram saber, né? Eles falam com a gente isso, né? E eles vão lá e eles ajudam dentro daquilo que é possível, né?
né? E vão até um pouquinho mais do que é possível, né? Porque a gente sabe que os amigos espirituais eles ficam lá procurando, né, meios de nos ajudar, né, gente? Então, para aqueles que estão aí curtindo a saudade, né? A gente fala curtindo porque a saudade é uma coisa boa. É o lembrar do bem, né? É o lembrar do amor, né? A saudade, ela é a certeza do reencontro, né? A esperança, né? Então, para aqueles que estão aí com saudade, que Deus abençoe, conforte, console, né? Um dia a gente vai encontrar com aqueles que a gente ama. Eu não estou esperando de encontrar com as minhas avós lá no plano espiritual, né? Apesar que, igual eu falei, eu acho que vai estar tudo reencarnado, não tem problema não, eu volto aqui e acho elas, né? Mas assim, que a gente possa, né, manter o coração cheio de fé. E por todos os nomes que aqui foram colocados, nós pedimos ao Cristo Jesus que mais uma vez leve o nosso amor, o nosso sentimento até eles. Multiplica, Senhor, os pães e peixes dos nossos sentimentos, as migalhas do nosso afeto, para que se multipliquem e se transformem em alimento espiritual para aqueles que precisam. Leva também, Senhor, as tuas bênçãos àqueles que precisamos pedir perdão, aqueles com os quais erramos, por pensamento e por ação. Leva a eles, Senhor, a nossa desculpa e o nosso desejo de reatar laços, reconstruir amizades e afetos. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Então, meus amigos, né, Jesus nos abençoe a todos. Né, a gente lembra, quarta-feira nós estamos aí com o estudo do livro dos Mensageiros, né, nós estamos lá estudando o livro do André Luiz. Né, muita paz, muita luz, né, e que a gente possa aí, né, caminhar junto ao Cristo. Né, que aqueles que estão aí com saudades que se foram aí, né, que a gente possa terminar esse culto, né, emanando todas essas energias para os nossos amados aí, estejam eles desencarnados ou encarnados. Tá bom, amigos? Beijo no coração, né? Até em breve, se Deus quiser. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.